Aleluia. Aproveitando que você está de pé, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 100, do verso 1 ao 5. A paz do Senhor a propósito. A paz do Senhor, igreja? Amém. Pensei que vocês estavam de mal comigo. Aleluia. Salmo 100, do verso 1 ao verso 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém gosta de fazer anotações, eu queria conversar um pouco com você nessa noite acerca de uma única palavra. É uma palavra que nós falamos muito, ela é muito usada, só que ela não é muito compreendida. Tanto a palavra em si, como o antônimo dessa palavra, o contrário dessa palavra, é gratidão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Por um instante, feche seus olhos, curva sua cabeça, se puder. Espírito Santo de Deus, nós somos o teu povo, o qual separamos esse tempo em oferta ao Senhor, mas neste momento desejamos do nosso coração ouvir a tua palavra, Pai. Essa é a razão de estarmos aqui essa noite, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, teu Espírito tenha a liberdade de tocar as nossas vidas, de agir dentro de nós, construindo o teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que qualquer tipo de resistência, seja ela incredulidade, seja ela alguma enfermidade, seja ela distração ou cansaço, que sejam repreendidos agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa agir livre e poderosamente em nós. Assim te pedimos, te oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. É um salmo poderoso. Fala de algumas ordenanças, né? Celebrai, servir e entrai. São coisas muito importantes aqui. Mas a palavra que eu ressalto, não sei como está na sua versão, ali no verso 4 ele diz: entrai pelas portas dele com, na minha versão diz gratidão. Algumas versões são de graças e assim por diante, mas o cerne da questão, o que realmente quer dizer é exatamente essa palavra, gratidão. Acerca disso que nós queremos falar. Vou falar algumas coisas um pouquinho diferentes para a gente poder entrar numa linha de raciocínio e entender mais ou menos o que nós vamos dizer aqui. Aquele negócio, depois que o homem descobriu que a Terra não é o centro do universo, o conceito sobre muitas coisas foi um efeito em cadeia, um efeito dominó. Começou a mudar a percepção acerca de muitas coisas, acerca da vida, acerca da comunidade, acerca de nós mesmos, começamos a mudar. E para desespero dos filhos únicos, né? Tem filho único aqui? Tem algum filho único? Só minha filha é filha única? A Mari também é filha única, eu também é filho único, né? Tá aí. Para desespero dos filhos únicos, nós não somos o centro do universo. Porque essa é uma crise, né, do filho único. Mas todos nós, em algum momento, alguma hora, a gente tem esse negócio, né? Tudo é meu, tudo gira ao meu redor. E quando alguém chegou a essa descoberta, gerou um grande impacto que foi mudando algumas coisas gradativamente. E o verdadeiro significado, apesar de não ter nada a ver com o que eu acabei de dizer, mas vai ter tudo a ver, o verdadeiro significado da palavra gratidão, ela nos leva a um entendimento, ela nos leva a uma descoberta, ela nos leva a entender de uma forma mais profunda o que é o constrangedor amor de Deus para nós. Quando nós entendemos o que significa gratidão, quando absorvemos isso à nossa vida em relação a Deus, nós vamos entender algo muito mais poderoso, profundo e sólido em nossas vidas. Né? Agora vem cá, voltando à questão do centro do universo, né? Quando aquele sujeito lá, o Galileu Galilei, né? Alguém já ouviu falar desse sujeito, né? Ele veio com essa conversa, que na verdade não era uma teoria, era uma descoberta, que a Terra não é no centro do sistema solar, do universo.
o Sol não girava ao redor da Terra, como muitos pensavam. Na verdade é o contrário, né? Como hoje para nós é uma coisa tão simples, né? O Sol está no centro do Sistema Solar, a Terra gira em torno dele, e na verdade nem o Sistema Solar é o centro do universo, nós somos na verdade no meio de um emaranhado de corpos celestes por aí que são incontáveis, como a própria palavra de Deus ela nos assegura. Só que essa informação que para nós a gente aprende lá no primário, algo tão simples, mas é uma descoberta, e a gente começa a entender o arranjo, né, dos planetas no universo, a disposição dos planetas em si, que para nós é algo muito simples. Naquela época, foi algo muito complexo e uma informação muito perigosa, que na verdade levava em conta muito mais do que uma simples informação. Mostraria para que o governo, a ciência da época, e aquele que estava ao lado do governo na época, a Igreja Católica, mostraria essa informação, mostraria que eles estariam errados. Inclusive ameaçaram tacar Galileu Galilei na fogueira, né? Inclusive que ele andou para trás, ficou alguns meses nessa história, não quero morrer, prefiro engolir seco esse negócio do que morrer na fogueira, acusar ele de bruxaria e muito mais. Na verdade, naquela época o pessoal resolvia assim, gente, tacava fogo, né? Aparecia um problema, eles tacavam na fogueira, né? Era uma questão mais ou menos assim. Só que essa situação, o entendimento que o governo tinha naquela época, e a Igreja Católica, que andava junto com o governo, estamos falando da Europa naquela época, eles comandavam uma população, o qual era, entre aspas, doutrinada com informações plantadas acerca das coisas mais simples e elementares, até o universo, até o universo conhecido como deveria ser conhecido. As informações que nós sabemos hoje, por exemplo, a respeito do nosso planeta, a maioria de nós, eu acredito que a Terra seja redonda. Há quem questione isso, eu não estou aqui querendo colocar isso em questão, né? Há quem diga que a Terra é plana, a irmã foi até embora depois dessa. Né? Amém, é uma opinião de cada um. Mas você entende que isso gera um conflito pelo simples fato de termos algo em comum, que aprendemos, não temos a prova, porque eu não fui lá no espaço para ver a forma da Terra, temos imagens em si, mas essas imagens podem ser hipoteticamente fabricadas, né? Vamos colocar o brainstorming, vamos colocar uma tempestade cerebral aqui, todo mundo aqui, tudo isso pode ser uma história inventada, vamos imaginar essa situação, né? Não que isso seja uma verdade, eu quero que vocês entendam o conceito. E de repente alguém apareça dizendo, a Terra não é redonda, Celso, você está enganado, tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida é uma mentira. Ela voltou, glória a Deus, gente, aleluia, né? A Terra é chata, já pensou, né? Não, ou ririam dele porque ele está louco, ou ia aprisionar ele em algum canto, porque ele se tornaria uma pessoa perigosa. Perigosa por quê? E essa é a questão. Porque o mundo e a ciência, todos têm o entendimento e um conceito em comum acerca de algumas verdades, que como achamos isso comum. A partir do momento que alguém prove que isso não é de fato uma verdade, há um erro aí, não necessariamente uma mentira plantada oficialmente de propósito, mas um engano colocado ali, poderia colocar em jogo a autoridade daqueles que plantaram aquilo como uma verdade. Por exemplo, a Terra redonda. Você entende isso? E essa questão admitir o erro é algo cada vez mais raro. Na verdade, sempre foi raro. É tão raro quanto a passagem de um cometa. Né? De repente você ouvia alguém admitindo o erro dentro da tua casa. Na fábrica, um chefe admitindo um erro para você, principalmente de cima para baixo, né? É muito difícil alguém admitir um erro. O teu chefe admitir que estava errado diante de você. Um pai admitir que estava errado diante de um filho. E assim por diante, sucessivamente, é algo extremamente raro. Não é? Não é algo só que acontece só na minha casa. É algo raro. Agora, por que é raro? Porque ninguém fica confortável, se sente confortável em admitir fraquezas.
admitir erros. Ninguém fica confortável. É algo extremamente desconcertante, mas muito mais do que isso. Isso pode significar, e como no caso, historicamente, acerca da Europa, naquela época lá da Terra redonda, da Terra quadrada, não sei como que eles imaginavam que era o negócio ali, aquilo girava em torno de uma decisão política. Todos tinham medo de perder respeito, influência e autoridade. Quando admitimos que estamos errados, o que fica em jogo na mente antes de sair da nossa boca para falar que estamos errados são essas três coisas. Sem falar no ego, né? Mas vamos deixar o ego de lado, porque aqui ninguém tem esse ego inflado, amém? Graças a Deus ninguém falou amém. Ou não, né? Misericórdia, vai saber o que acontece. É uma realidade, e o Senhor está mostrando tanta coisa aqui. Só que não importa o quanto se tente mascarar ou esconder uma verdade, quando ela já foi revelada, o tempo por si só vai trazer à tona o que é verdade. Você concorda? Talvez você, quando criança, quebrou o vaso da sua mãe, escondeu ali, foi ali lá atrás, né, jogando bola, e a tua mãe, com a sua visão de raio-x, sabe lá como que ela consegue perceber essas coisas, ela descobriu. Numa olhada você quebrou o meu vaso, né? Quebrou o vaso jogando bola, né? Não, mas não foi jogando bola, foi fazendo outra coisa, mas quebrou o vaso. São coisas assim que nós, por mais que tentamos esconder, é interessante, quando uma criança ela faz um negócio errado, ela tem que esconder para o pai, tem que esconder para a mãe. Quando o pai e quando a mãe pisa dentro de casa, já percebe que tem alguma coisa errada. A cara, a face da criança denuncia. Que nem cachorro, gente. Quando o cachorro tem dois cachorros, um comeu que não devia comer. Você chega para dar bronca nos cachorros. O culpado vai se entregar, já vai baixar o dedo e vai fazer assim. O outro não estou nem aí. Não fui eu? Não é assim? Mas não com a gente. Infelizmente, não com a gente. Nós procuramos, quer queira que não, camuflar isso. Mas olha só, assim como a verdade ela não pode ser escondida, a verdade ela tem um poder enorme de trazer o quê? Libertação. A verdade sempre trará libertação. Conhecereis a verdade, a palavra de Deus fala, e a verdade vos libertará. Essa é uma realidade. Só que essa libertação ela não ocorre somente para aqueles que estavam presos sob o jugo ou da ignorância ou de uma mentira. Mas ela liberta, porque aqueles que estavam presos debaixo de um jugo, quando descobre a verdade, ele não precisa mais caminhar segundo o conceito de uma mentira, o conceito de um engano. Isso é libertador, é aquele negócio, né, que você, de repente você passa por uma situação, você pensa que você está enfermo, você pensa que você vai morrer, de repente vai um médico com um laudo lá e fala, ih, você tem uma mancha aqui não sei aonde, não sei não, irmão. Aí vão fazer um outro teste, você fica todo apavorado, vão fazer um outro teste, aí o médico chega para você me desculpa, é que o funcionário ali, ele esqueceu de limpar a máquina de raio-x, tinha uma sujeira ali, essa mancha no teu pulmão, na verdade, era só sujeira ali no negócio do raio-x. Não te dá um alívio isso? Você conheceu uma verdade a respeito de uma situação e isso te trouxe um alívio completo. Mas a libertação também ocorre também no outro lado dessa corda, daqueles que proferem ou o engano ou a mentira. De qualquer forma, é uma mentira isso. Eu quero dizer de forma proposital ou não. Porque para que nós venhamos sustentar essa mentira, é necessário contar outras mentiras. É necessário camuflar, é necessário mudar de conversa. É necessário apontar, chamar a atenção para outras coisas. Sempre acontece isso. E eu não sei se você vê, a gente vê bastante isso nas redes sociais. O que a gente vê nas redes sociais é como se fosse um cardápio, um menu de filmes de ficção científica. É o que a gente vê. A gente não consegue ver realidade. A gente vê casais que brigam diariamente, postando foto ali, maravilhosa, se amando. A gente vê um sujeito que está enrolado em dívida, completamente destruído financeiramente, postando de gatão, andando com um carro zero, na frente de um carro 0 km, um carro importado que nem dele é. A gente vê pessoas que estão
vivendo uma vida depressiva, com uma foto com um sorriso, um sorriso de canto de boca em canto de boca, ali com um copo de café, de sei lá qual que marca que vocês imaginem. Muitas vezes o que nós vemos são uma verdadeira encenação, que nem sempre reflete a nossa realidade. Não falo 100%, não estou falando para vocês não mais postar foto nenhuma, que é tudo uma mentira. Não é isso. Mas muitas vezes para sustentar, para dizer para as pessoas que estão ao nosso redor que as coisas estão bem, postamos fotos que não são uma realidade na nossa vida. Ligamos para nossa mãe, as esposas ligam para a mãe lá no Brasil: ei filha, como é que está? Tudo bem? Está tudo uma maravilha. Só Jesus sabe. O pai liga para o filho: filho, como é que está? Está ótimo, pai, está tudo bem, está tudo uma maravilha. Só o Senhor sabe. Para sustentar e para ilustrar isso, precisamos postar fotos. Hoje nas redes sociais, antigamente não existia. Antigamente era mais fácil mentir, gente. Só tinha telefone do cartão, né? Alguém lembra disso aí? Telefone de cartão, que você ia só depois das 11 da noite telefonar, né? Não precisava enrolar tanto, porque acabava, era caro aquele negócio, então você não precisava estender a conversa, era mais fácil camuflar as nossas próprias dores. Hoje em dia não. Hoje em dia tua mãe liga para você lá do aplicativo e fica horas conversando com você e quer ver a tua cara ainda. E de repente você acabou de chorar porque brigou com o marido, brigou com a esposa. E como é que faz o negócio? Ah, é alergia, o cafunchou, até na época que cafunchou agora, mas você sabe como é que é, né? Alergia. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente precisa de muito esforço, é muito caro, custa muito caro sustentar uma mentira. É muito trabalhoso, é demais isso. E assim foi ali na Idade Média, com o pessoal até eles se renderem, concordarem que de fato a verdade não era aquela. É que aquilo que não, é que a verdade vai mostrar para todos nós, inevitavelmente, que nós somos, como assim mostrou para a Igreja Católica daquela época, como mostrou para os governos, para os reis e para a ciência daquela época, que nós, seres humanos, somos falíveis. É aquela hora que a gente tira a capa do super-homem, tira o bate-cinto de utilidades, né? Tira a máscara, né? Tira o bracelete da Mulher Maravilha, e você descobre que você é um ser humano normal, mortal e falível. Falível quer dizer, tem a capacidade de errar. É difícil entender isso, é difícil aceitar. Mais difícil ainda é demonstrar. Demonstrar é fácil, mas é aceitar isso diante das pessoas ao nosso redor. Para o marido é difícil demonstrar isso para a esposa muitas vezes é difícil demonstrar isso para o marido, pais é difícil demonstrar isso para os filhos, filhos é difícil demonstrar isso para os pais, porque se você demonstrar isso para os pais, você vai ouvir uma conversa que vai durar dias e dias. Pai, se você admitir isso para os filhos, você tem o medo de perder uma autoridade. E assim acontece exatamente entre o marido, entre a esposa e em todas as faces da sociedade que nós vivemos. Mas a realidade, a verdade nos revela que falhamos. Alguém concorda com isso? Amém? Isso na verdade não é mal, isso é a realidade. Já fui lá para frente. E descobri que nós falhamos, na verdade, ela nos dá a verdade mostra que falhamos, que somos falíveis, mas também a verdade, ela nos mostra um caminho. Se nós falhamos, se nós somos falíveis, inevitavelmente isso abaixa o nosso nível a respeito do nosso conceito a respeito de nós mesmos. Está entendendo? Abaixa o nosso conceito a respeito de nós mesmos. Mesmo que nós desejamos nunca falhar. Essa é a nossa meta. Mas nós falhamos. E com isso, vai nos abrir uma avenida que nos abre um acesso para quê? Para que nós possamos caminhar no sentido de poder viver, poder alcançar uma vida genuinamente feliz. E para isso, uma coisa é necessária.
Uma coisa é necessária para se ter uma vida feliz no meio de um povo que falha: ajuda. Se você tiver coragem, fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Fala de novo, eu não ouviu. Fala para alguém, Juninho, pelo amor de Deus, seu irmão aí do teu lado, aí pega ele, você precisa de ajuda, irmão. Você precisa de algum tipo de ajuda, meu irmão, acredite. Porque se nós somos, presta atenção, se nós somos infalíveis, não precisamos de ajuda. Se não precisamos de ajuda, não precisamos de ninguém. E nem Deus. Não precisamos de ninguém. Mas se somos falíveis, o que nos leva a ter uma certa tranquilidade é que a pessoa que está do nosso lado, que falou para você que você precisa de ajuda, ela também precisa de ajuda. Todos nós precisamos disso. Amém, gente? Amém. Isso nos leva a ter uma vida feliz. Isso baixa esse conceito, baixa essa responsabilidade, baixa esse alto padrão que nós exigimos de nós mesmos, que no fim é um filme de ficção científica, né? É que nem um filme rock, né? Sabe o filme rock? O Sylvester Stallone que luta? Aquilo é ficção científica. É um homem branco ganhando, né, sendo campeão mundial de boxe, é ficção científica. Isso nunca existiu, nunca vai existir. É ficção científica. E muitas vezes nós queremos levar um padrão assim, sonhar dessa forma. Existe um padrão, esse padrão é Jesus Cristo, mas até lá nós vivemos num corpo perecível. A nossa mente ela é limitada, as nossas habilidades são limitadas. E com medo de demonstrar essa falibilidade, essas falhas que nós temos e possuímos, muitas vezes nós construímos um personagem que não existe. E gastamos mais da metade da nossa vida, dos nossos recursos, dos nossos esforços, tentando convencer a pessoa que está do nosso lado que somos perfeitos. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, seja lá onde nós formos, você precisa de ajuda. Amém? Amém. Agora vem cá. Quando as tempestades da vida vêm, hoje minha irmã veio falar para mim: pastor, sofri um acidente que eu quase que arranco as duas portas do carro. Glória a Deus, ganhou de mim. Se bem que, sei lá, né, dá pra... É uns negócios incríveis. Tempestade, você não sabe o que vai acontecer, sabe? Aquela coisa que te pega de surpresa. A hora que você descobre, sou mortal, quase morri, vou morrer. E agora, o que eu faço da vida? Para quem que eu ligo? Primeira coisa que o crente, nós fazemos o que é? Clamar a Deus. Primeira coisa, amém, gente? Não é ligar para o pastor, não é ligar para a mãe, não é ligar para o pai, é clamar ao Senhor. Depois a gente faz tudo isso. Né? Não vai pedir empréstimo para o banco, não vai pedir empréstimo para o pastor, coitado dele. Você vai, na verdade, clamar a Deus por uma resposta, por uma solução, pelo escape, pelo envio de algum recurso, de alguma maneira que ele venha com essa resposta, suprir essa necessidade, abrir no meio da tempestade um espaço que você possa sair dela. É o Senhor quem traz isso, amém, gente? Só que olha só, e precisamos do Senhor, sem Ele nós vamos falhar. Mas vem cá, quando a gente clama a Deus, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que não imaginamos é de onde virá o socorro. E essa é a pegadinha do Senhor. Presta muita atenção. Porque talvez o Senhor já esteja tentando te ajudar e você não consegue perceber isso. Porque muitas vezes, para não dizer 100% das vezes, sabe quem Deus vai enviar para te ajudar? Se for o anjo Miguel, você está morto. Ele vai usar a pessoa mais humilde. Ele vai usar aquela pessoa que você despreza. Ele vai usar aquela pessoa que você olha para ela e fala: isso aí, me ajudar? De jeito nenhum. Eu sei mais que ele, Celso. Eu prego melhor que ele, conheço mais teologia que ele. Eu tenho mais caminhada na fé que ele.
eu sou mais forte que ele, eu sou mais bonito que ele, eu sou mais rico que ele, eu tenho uma família mais bonita que ele, tenho um carro mais bonito que o dele, a minha casa é maior que a dele, e não sei o que, não sei o que. Só que você está enrolado, em cima de um pedestal, mas todo enrolado. Todo aí, você está lá, peito estufado, né? Barriga para dentro, peito para frente, e lá, né? E aí Deus envia quem? Aquele que você diz, o Senhor vai me usar para abençoar esse irmão. Deus chama ele para te abençoar, querido. Deus usa ele. Aquele que não abre a boca para falar nada. Aquele que treme não é dar um testemunho, sabe? Aquele que você crê que nunca abriu a Bíblia na vida. E às vezes Deus usa uns que nunca abriram a Bíblia na vida também. Usa sim. E aí aquele negócio, são aqueles momentos em que Deus ele começa a construir o reino de Deus dentro de nós. Ele usa situações para que nós clamamos a Ele. É assim que funciona esse sistema, né? Então ele usa pessoas humildes para quebrar fortalezas de orgulhos que estão instaladas dentro de nós. Porque o reino de Deus é um reino que necessita de espaço dentro de nós. E esse espaço ele entra no lugar dos nossos orgulhos, das fortalezas que já estão estabelecidas dentro de nós. O eu posso, o eu faço, o eu sei. Gente, você já aconselhou alguém, líder de célula, pastor, presbítero, diácono, seja quem for, que alguém chegou para pedir conselho para você? Conselho, né? Segundo a Wikipédia, é o item mais barato do universo, mas ao mesmo tempo ele é o mais valioso, só que por isso, pelo fato de ser barato, ele é o mais desprezado. Então, se você quiser pegar esse conselho, você pega esse conselho aí, é um negócio terrível. A pessoa fala de todo o problema para você, porque ela tem uma expectativa que você venha com a resposta. Eu não sei que as pessoas têm na mente que vem com os problemas para perguntar, pedir para o pastor uma opinião, que como se dele viesse a resposta. Um dia chegou alguém para mim e falou, pastor, dá uma profecia para mim aí. Você acredita? Eu dei. Peça aqui. Falei para ele, tá aqui, irmão, vai ler. A profecia está inteira aqui, ó. Do começo ao fim, lê e receba em nome de Jesus. Amém? Esse negócio de profecia por MSN, irmão, é cilada, Binho. Foge que não dá certo. Amém, gente? É uma verdade. É uma verdade. Pessoas estão sendo guiadas a pseudo-verdades, a coisas que na verdade são mais folclóricas do que a verdade da palavra de Deus. São mais religiosas do que espirituais. São coisas completamente diferentes aqui. Essa é uma realidade. E você dá o conselho para a pessoa. Tenho certeza que você vai falar. O que a gente ouve? Eu já sei disso. Alguém me pediu um conselho para você, você fala, o que a pessoa fala? Eu já sei. Criado. Sabe, mas não faz, né? É pior que ignorante, né? Antes não soubesse, glória a Deus, né? É uma realidade. Só que olha só, Deus usa as pessoas mais humildes para destruir fortalezas de orgulho dentro de nós, mas não é com força, não é com confronto, é com o constrangedor amor de Deus. Já aconteceu isso alguma vez na tua vida? De alguém que você tem certeza que não tem nada para dar para você, vem dar algo para você que é exatamente aquilo que você precisa. Já aconteceu com alguém aqui? Como é que a gente fica? Constrangido. Com cara de cachorro que peidou na igreja. Literalmente. Com cara de culpado, arrependido, né? De humilhado por situações como essas. Mas acredite, é Deus. É Deus colocando a gente no lugar da gente. Onde? No corpo de Cristo. Você é falível. Você é falível. Não é porque você é brasileiro, você é infalível. Não é porque você é filipino, você é infalível. Não é porque você é japonês, você é melhor de todos. De forma nenhuma, somos todos iguais, semelhantes a Deus. Não é porque você
você é mais jovem, você é melhor do que eu. Não é porque você é mais velho, você é melhor do que eu. De forma nenhuma. Diante de Deus, independentemente do seu sexo, da sua cultura, do nível de conhecimento que você tem, das habilidades que você tem, ainda assim somos falíveis. E olha só, Deus usa a quem você menos espera para edificar você. Estamos sendo edificados. Talvez essa noite aqui você está sendo edificado por alguém de fato menor do que você. E essa é uma verdade. E no fundo, eu e minha esposa, a gente não tem nada, quase nada para oferecer. Mas o Senhor, Ele tem muitas coisas para oferecer. E Ele usa, da mesma forma que Ele pode estar me usando nesse momento, para estar colocando as coisas no lugar aí. Deus pode te usar para colocar as coisas no lugar na vida de alguém também. Você está entendendo, gente? Agora, falando acerca de vitória, porque gratidão, geralmente a gratidão ela vem com a vitória, né? A vitória ela só pode ser comemorada, e ela é comemorada com valor, aquelas vitórias que vêm diante de grandes lutas, grandes dificuldades, grandes batalhas, e com uma intervenção, muitas vezes, sobrenatural da parte de Deus. É aquela que nos dá aquele alívio, que nos dá aquela alegria de fato, né? Uma vez, eu acho que eu falei na sala de aula, não lembro se foi no púlpito, que nós só podemos ver o céu, a beleza do céu, logo após uma grande tempestade. É quando a atmosfera limpa e você consegue ver perfeitamente, a noite melhor ainda, você consegue ver toda a beleza. Da mesma forma, logo após nós passarmos por grandes dificuldades, temos experiências poderosas em Deus. Por quê, pastor? Porque nos quebrantamos. Porque somos obrigados a admitir a nossa falibilidade, a nossa fragilidade diante de Deus. Nós nos cobrimos de carapaça, nos cobrimos de auto-verdade, nos cobrimos com sistemas de seguranças que são destrutíveis, que são destruídas na primeira dificuldade que vem sobre nós, na primeira dor de barriga. Todo o teu conhecimento vai por terra, gente. Essa é uma grande realidade sobre nós. Agora vem cá, não importa, na verdade, diante dessas vitórias, quando elas nos vêm, nos dá algumas certezas. Primeiro aqui, quando nos dá a certeza de que nós podemos nos sentir seguros. Quando você tem uma vitória em Deus, você pode se sentir seguro onde quer que você esteja. Se hoje você está vivendo uma vida boa, você pode ter essa certeza. Mas se você está vivendo no meio de uma dificuldade, no meio de uma tormenta, você pode ter essa certeza que a vitória ela virá. Você tem essa certeza. Amém? Daniel tinha certeza, morando no palácio ali de Nabucodonosor, ou na cova de leões. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham a certeza de adorar a Deus, ali onde eles estavam, ou no meio da fornalha. Assim eu e você podemos também ter essa certeza, que o Senhor Ele cuida de nós, Ele nos ama. Nós podemos nos sentir fortalecidos em qualquer situação. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele diz: quando somos fracos, aí somos fortes. Por quê? Deus ele havia dito: o meu poder se aperfeiçoa na antagônico, mas ele é complementar. É quando a fraqueza, isso é fato, mas é quando nós admitimos diante de Deus e dos demais a nossa fraqueza, a nossa falibilidade, e com sinceridade começamos a clamar a Deus, Ele nos fortalece. Enquanto fizermos cara de paisagem diante das nossas orações, Senhor Deus poderoso, magnânimo, excelso, soberano, a casa caindo, te glorifico, te exalto pelas minhas vitórias, está tudo destruído. Gente, pelo menos diante de Deus, né? Seja verdadeiro. Ele sabe da sua verdade, Ele sabe da sua verdade, mas é necessário que nós entremos à presença de Deus com verdade. Deus não exige perfeição para entrarmos na presença dele. Davi, que foi conhecido diante de Deus, por Deus, coração segundo o coração de Deus, era um homem com pecados terríveis, porém havia verdade nele. E quando há verdade, há a possibilidade de sempre nos arrependermos quando necessário.
de sempre darmos meia volta diante do nosso erro quando necessário. Não temos compromisso com máscaras, não temos compromisso com o nosso próprio orgulho, temos compromisso com aquele que nos sustenta. E essa é a verdade da nossa vida. Amém, gente? Não importa o que temos e não importa o que somos. Ah, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou fulano de tal. Você sabe quem é meu pai? Né? Você tá, o guarda vai dar multa, você sabe quem é meu tio? Alguém já fez isso, gente? É, né? E não, o que importa, na verdade, é com quem estamos e a quem pertencemos. Essa é a verdade. E isso nos dá uma convicção de uma vitória que sobrepõe a qualquer tipo de dificuldade que você venha passar na sua vida. Quer ver? Está lá em Romanos capítulo 8, do 33 ao 37, se você quiser anotar, não vai estar colocando aqui, nós vamos estar vendo aqui. Romanos 8, do 33 ao 37, vai falar assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vamos traduzir nossa linguagem. Quem é que é o cabra macho que vai apertar a voz e dizer: diz o Senhor, é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem as opções: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito no verso 36, diz: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador, segundo a nossa própria falibilidade. Essa é a realidade do ser humano. Todavia, ele termina o verso 37, e quando na palavra de Deus a gente vê essa pequena palavra de 3 letras, mas, quando Deus na sua palavra ele diz, mas, gente, é Deus virando a mesa, é Deus virando a situação. Existe perigo de morte, existe perigo de nudez, existe fome, existe muitas coisas, tribulação, muitas coisas que vêm e nos coloca como ovelhas diante do matadouro. E aí ele vai concluir a frase dizendo, mas, meu irmão, o diabo está soltando, já está acendendo ali um rojão de 12 tiros ali para comemorar. Vocês estão na roça, ovelha no matadouro, já está perdido. Aí Deus fala, mas. Esse mas é como um rugido de Deus, que ecoa todo o inferno e já todo mundo amedronta. Ele fala assim, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Os irmãos do Nihongo, eles vão dizer isso. Uma vez alguém viu um novo convertido que estava lendo a Bíblia. É como é bonito e é gostoso ouvir de um novo convertido, ele falando das descobertas que ele está tendo quando ele está lendo a Bíblia. E aí, só que esse irmãozinho ali, era o Cleiton, ele estava lendo em Nihongo. Ele falou assim, eu era presbítero, esse negócio aqui, está escrito aqui, ó, por amor de Deus, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você sabe o que quer dizer isso em Nihongo? Na tradução em Nihongo? Mais do que vencedores, está falando de uma palavra, de um termo que quer dizer que é vencedor diante de qualquer situação. Usando o Nihongo é Zetai, né? Não tem a menor possibilidade de ter derrota. Mais do que vencedores quer dizer isso. Sabe, você vai assistir o jogo de futebol do teu time e você pediu para alguém gravar e alguém gravou, né? Só que você já foi lá na internet e pesquisou o resultado para não perder tempo, né? Se perder, você nem assiste, passa raiva. Aí você sabe que ele venceu, mas você vai assistir o jogo. Aí a tua esposa vai falar, você vai assistir isso? Mas você já sabe o resultado. Pois é, mas nosso time é mais do que vencedor. Porque vencedor não tem como perder, você vai assistir, já ganhou. É assim que nós somos em Cristo Jesus. Tem tudo isso aqui, gente.
tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas nele, essa história já está escrita, somos mais do que vencedores. Vem o ataque, vem a acusação, vem a ameaça, mas a palavra de Deus fala, somos mais do que vencedores. Somos fracos, falhamos e falhamos e falhamos, mas a palavra de Deus diz, somos mais do que vencedores. Amém? Em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Agora, se a gente voltar lá para o Salmo, que nós lemos no começo, ele dá algumas ordens aqui. Ele fala para que nós celebremos ao Senhor com júbilo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Devemos celebrar ao Senhor com júbilo. Devemos servir ao Senhor com alegria. Não há outra maneira. E devemos nos apresentar a Ele com um cântico. Com um canto. E olha só, essas três coisas, elas não são opcionais. Elas são irresistíveis. É irresistível adorar ao Senhor com júbilo. É irresistível servir ao Senhor com alegria. É irresistível entrar na presença de Deus e cantar a Ele. E nós acabamos cantando. Nós acabamos servindo Ele com alegria. Nós acabamos entrando na presença dEle com júbilo. Pelo que Ele já fez por nós. Simplesmente porque nós somos seus filhos. Porque nós somos ovelhas do seu pasto. É o que ele está falando. O pasto de quem é? É de Satanás? Gente, só come o pão que o diabo amassou quem está no mundo. Nós estamos no pasto do Senhor. Mas pastor, por que a tribulação? Para mostrar quem nós somos, para mostrar a verdade. Para construir nós. Né? Quando a gente está no mundo, a gente está assim, ó. Né? Macho, fazendo barulho, dono da rua, dono de tudo. Aí vem a tribulação, filho, não tem dinheiro para colocar gasolina. Fica mansinho, pede carona por irmão para ir na igreja, para ir para oração, né? Faz até cara de santo na igreja. Olha só, olha a pessoa que está do seu lado, olha a cara de santo dele. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha a cara de santo dele, olha só. Aê, glória a Deus. Talvez ele seja santo mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Agora o porquê da nossa alegria. Gente, eu preciso esclarecer algumas coisas. Ontem nós tivemos um seminário, né? E vai ter mais um ainda de louvor e adoração, né? Vai ter o congresso depois, né? Aquele negócio, tem algumas questões aqui na nossa igreja que às vezes quem é visitante não entende. Primeiro, nós somos barulhentos. Por que nós somos barulhentos? Não dá para ficar mais silencioso lá no louvor. Por que o batista tem que tocar desse jeito? Por que o cara do violão tem que cantar desse jeito? Por que a pastora tem que ficar pulando? Por que a outra que fica aqui fica fazendo assim? Por quê? Porque é irresistível. E o povo que está do seu lado aí, cantando em voz alta, mesmo desafinado, é irresistível. Por que a gente fica em pé no louvor? Porque é irresistível. É mais do que quando o teu time faz um gol lá, gente. É mais do que quando o Brasil ganha a Copa do Mundo. O Brasil ganha a Copa do Mundo. O brasileiro foi pra rua festejar. Você foi junto, que eu tô sabendo. Agora eu quero mostrar um negócio pra você. Efésios 2, 4, 5 diz assim. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu... Olha só, isso é poético. Pelo seu muito amor com que nos amou. Como entender essa frase? Pelo seu muito amor com que nos amou. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Não é para ficar de pé, não é de nada do louvor. Estando nós aonde? Mortos em nossas ofensas. Das nossas... Olha, a gente está morto por causa de nós mesmo. Não adianta colocar a culpa no Adão, não é por causa de nós mesmo. Por causa de nós mesmos. Talvez hoje você esteja um pouco afastado de Deus. E talvez você esteja discursando. Estou afastado de Deus por causa de meu pai. Estou afastado de Deus por causa da minha mãe. Estou afastado de Deus por causa do pastor. Você nunca disse isso?
O silêncio me preocupa. Admitir a fraqueza também é chamar a responsabilidade para si. Isso é um sinal de maturidade. Aqueles que não assumem a sua responsabilidade jamais crescerão, jamais conhecerão a verdade acerca de si mesmo, mas terão uma imagem construída acerca de si mesmo, refletida. Ela se constrói. É o que o verso em Romanos fala. Não somos criados por nós mesmos, é Deus que nos criou. A verdade é que nós criamos um avatar nosso, perfeito, perfeito, e acreditamos que esse é nós, até vir as dificuldades muitas vezes enviadas pelo Senhor, mostrando que nós somos falíveis, estávamos mortos em nossas ofensas, de verdade, mas aí ele fala, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E é por isso que a gente aplaude Ele, é por isso que a gente levanta, é por isso que a gente glorifica, é por isso que a gente dá glória, é por isso que a gente vem sistematicamente nos cultos aqui, é por isso que o povo chega 1h30 mais cedo para querer aprender mais da palavra de Deus, é por isso que o povo vem terça-feira no culto de oração, culto mais, esse não é o culto mais poderoso, esse aqui é o culto que a gente vem ver o que Deus já fez. No culto de oração na terça-feira à noite é o culto que a gente vai ver o que Deus vai fazer, mas Ele também já fez. Aí que tá, é um negócio, ele já fez todas as coisas. Mas aquele negócio, ele já fez todas as coisas porque pela sua onisciência, ele sabe todas as coisas. Então, quando a gente começa a orar a palavra dele, ele começa a manifestar na terra aquilo que ele já determinou. É confuso, né? Mas venha nos estudos que você vai entender. É a verdade poderosa do Senhor. Amém, gente? Então, ele diz ali em Romanos, ele fala que nós devemos entrar na presença de Deus com duas coisas. Dízimos e ofertas? Não. O primeiro, eu vou falar o segundo, que é o louvor. O louvor, a pastora está falando já nesse seminário, vai continuar falando. Eu quero dar uma faceta desse louvor. Só apenas uma introdução, apenas uma frase que fala acerca de uma das coisas que o louvor é. Uma forma bem resumida. O louvor, ele é em si, na prática, a exteriorização de um coração grato. Está entendendo? O louvor não é a manifestação das habilidades cognitivas desse sujeito. Ele aprendeu a tocar violão no YouTube. Né? Verdade. Né? Aprendeu, só que ele vai tocar contrabaixo. Mas enfim. Só existe uma maneira de entrar na presença de Deus com louvor, com o coração grato. Mas e se eu estiver aqui em cima tocando um instrumento, cantando, sem gratidão a Deus no meu coração, sem entender sequer o que é gratidão? Vamos falar acerca disso. Nesse momento o que nós estamos fazendo é somente expondo as nossas habilidades. Estamos adorando a nós mesmos. Olha como ele toca bem. E ele no seu coração tocando ali. Agora é a hora que o pastor presta atenção no meu dedilhado. Eu ensaio a tarde inteira. Olha só. Ó, olha que harmonia. Que delicadeza. Não é pra parar não, irmão. É pra mandar bola aí. Né? E você tem um capotraste para ficar um negócio mais brilhante, né? Legal isso? Quando uma pessoa não adora a Deus, é isso. É na hora do guitarrista, na hora do tá o louvor, vai chegar na hora do solo assim. O rapaz que é alguém de vocal, ele esquece que tem a hora do solo da guitarra. E ele continua, ele começa a ministrar na hora do solo da guitarra. E o solista só olha assim, para e fica olhando. Era na hora que eu ia brilhar. Né? Ou então é aquela hora, a hora que eu vou cantar, a poder na minha voz, o povo vai cair na unção. Irmão, você acha que isso é ficção científica? Não é não. Só que isso pode acontecer em todas as esferas, não só no louvor. Pode acontecer na tua casa, você falando com teu filho, você lendo a Bíblia, você levando a palavra na célula, você abrindo a célula com quebra-gelo. Eu vou levar esse quebra-gelo, que esse quebra-gelo sobrenatural que a gente vai cair orando em línguas já, no quebra-gelo.
Esse é ungido, irmão. Esse é dos ungidos. Tem gente que faz quebra-gelo ungido assim, irmão, lá na tua célula? Tem? Bênção pura, aleluia. Então, quando não há gratidão no nosso coração, é isso que tem. É a autoexaltação, a apresentação de nós mesmos. E o único que é exaltado é o homem. Você não chega na presença de Deus. Você não chega, você não consegue chegar na presença de Deus. Agora, esse é o segundo item. Ele fala do primeiro que é a raiz, é a gratidão. O que será que é a gratidão? Na verdade, parece meio surreal a gratidão, né? É algo que sabemos o que é, mas não sabemos explicar. Você está grato hoje? Estou. O que é grato? Você está agradecido. O que é estar agradecido? Está grato. Eu não sei se é bem isso, mas no nosso contexto eu acho que isso cabe. Gratidão é o constrangedor sentimento de agradecimento por algo que Ele nos fez e que jamais poderemos pagar de volta. Isso é gratidão. É aquele obrigado que é impossível se calar, porque você nunca vai pagar essa conta, mas você sempre vai desfrutar desse benefício. Você sempre vai desfrutar do amor de Deus. Você sempre vai desfrutar da presença de Deus. Você sempre vai desfrutar do estado de ser chamado filho, filha. Você vai desfrutar da eternidade em Deus. E nunca nessa vida e nem na vindoura vai poder pagar por isso. Gratidão. Então, quando a gente entende gratidão, aí o verdadeiro louvor ele se expressa. O louvor é uma expressão de gratidão a Deus. É um obrigado que insiste em não se calar. Agora, se a gente olhar para o outro lado, a ingratidão, o que é? É exatamente o oposto. Já reparou? Com certeza aqui no nosso meio não existe. Mas com certeza no seu passado remoto, você já conheceu alguma pessoa ingrata. Que você fez algo para essa pessoa e essa pessoa nem obrigado deu. Quando é assim, dá até a impressão que o que nós estamos fazendo, né, como caridade, como uma expressão de amor, é uma obrigação. É uma obrigação que nós estamos fazendo. E a pessoa nem é obrigada a dar. Meu céu. Não é assim? Você fica, é sério? A ingratidão, ela está intimamente ligada com o nosso orgulho. É quando nos julgamos superiores. É quando nós chegamos naquele estágio, no começo da pregação, de descobrirmos que somos falíveis, que somos iguais. Então, quando descobrimos todas essas coisas, a nossa falibilidade, descobrimos que existe a graça de Deus, que existe a ajuda e o mover de Deus no nosso meio, que descobrimos que somos filhos de Deus, e essa liberdade, que não existe o peso de 2 toneladas sobre os nossos ombros, e temos que demonstrar uma pessoa, um ser que nós não somos na realidade, seja através da religiosidade, seja através de uma postura de etiqueta, seja lá qual for, nós somos o que somos diante de Deus, diante dos nossos irmãos, e aqui estamos para aprender, para receber, se necessário for reconstruir, que assim seja, se necessário for quebrar e construir de novo, quantas vezes necessárias for, que assim seja, tão somente que possamos entrar na presença de Deus, sermos achados entre os tais, entre aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e sempre entrarmos na presença dele com gratidão. A verdade é, completando tudo isso e encerrando essa mensagem, as descobertas científicas, elas virão sistematicamente, muitas vezes contradizendo coisas que nós já sabemos, como uma verdade. E teremos que repaginar muitos conceitos que temos acerca das nossas vidas. Doenças incuráveis hoje terão cura com uma simples vacina amanhã. Coisas que achamos que é uma verdade hoje, que antigamente dizia no interior do Brasil que não podia comer manga com leite, né? Que morria. Isso é uma mentira, na verdade. Descobrimos hoje, tem gente que já toma chupa-manga tomando leite, né? Para ser radical. Olha só, você vê como te liberta, na verdade? Mas a palavra de Deus, escuta,
permanece. Eterna. Essa não muda. Você entende? Eu não sei por onde você tem andado na sua vida. Eu não sei se no teu conceito diante de Deus você tem precisado se equipar com um tipo de armadura que não é de fato aquela ali em Efésios. É uma armadura da invisibilidade, que te torna invisível aos teus líderes, invisível aos teus irmãos, invisíveis a todos, num lugar seguro. Só que sem você perceber, você está se perdendo do próprio Deus. É um mundo que estamos vivendo, que ele preza e ele exige a liberdade de expressão e a individualidade. Mas a história já nos mostra que a individualidade por si mesma, ela é autodestrutiva. Da nossa individualidade, onde chegaremos daqui a alguns anos? É a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, para mim mesmo em primeiro lugar. O que eu estou fazendo aqui agora, o que eu estou dizendo aqui agora, se eu colocar isso em prática daqui a 10 anos, o que resultado, que fruto isso vai ter na minha vida? E nós precisamos sempre fazer essas mesmas perguntas para nós mesmos, poder antecipar um passo, é um jogo de xadrez. Mas diante disso, podemos perguntar a Deus, que conhece todas as coisas, tem o passado, o presente e o futuro remoto. Num plano só, ele já sabe de todas as coisas. Então, ao invés de conjecturar e arriscar tudo isso, posar de o inabalável e o indestrutível, talvez o convite hoje seja que nós pudéssemos, diante dessa dor e desse espinho que muitas vezes nós temos na carne, nos colocarmos diante da presença de Deus. Porque foi exatamente isso que não permitiu que Paulo se desviasse de um lado para um outro, palavras dele mesmo. Um espinho na carne, a qual o Senhor permitira que entrasse em sua própria vida, para que ele não viesse ensoberbecer pela profundidade da revelação ao qual ele foi entregue. Eu quero convidar você a se levantar.